Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao EduCast, o canal de diálogo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, o EduCast é esse espaço de debate sobre temas relacionados tanto à educação quanto à FACED. E nesse episódio especial do podcast, nós vamos conversar sobre a seleção para os cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS, o PPG-EDU. O edital de seleção foi divulgado há exatamente 2 semanas, e é natural que muitas dúvidas surjam. E é para responder as principais questões e dúvidas relacionadas ao processo que o EduCast convidou gente mais que especializada no assunto. Eu sou Lucas Chilvitz e junto a mim, a coordenadora do PPG-EDU, professora Fabiana de Amorim Marcelo. Olá, Fabiana. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Conosco, o secretário acadêmico do PPG-EDU e também egresso do mestrado e doutorado do programa, Edson Mendes Júnior. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Lucas. E por fim, o doutorando e representante discente na Compós, a Comissão de Pós-Graduação, Erivan Ferreira. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa prazer tarde. Enorme estar aqui. É um prazer. Tudo certo, gente? Preparados, preparadas? Então, fica com a gente, deixa o teu like, curte o canal e ative o sininho, claro, para receber em primeiríssima mão as novidades da Faculdade de Educação. Bem, pessoal, as inscrições, elas iniciam no próximo dia 17 e vão até o dia 31 também deste mês, de março, né? São 79 vagas de mestrado e 43 de doutorado. A minha pergunta para a gente iniciar esse encontro é: quem pode participar do processo seletivo do PPG-EDU? O mestrado e doutorado da FACED é apenas para quem é graduado da faculdade? Fabiana? Acho que é a primeira grande pergunta, assim. Primeiro que também dizer que é o momento mais esperado pelo programa. É o programa em que a gente lança o edital de seleção, em que a gente ansiosamente trabalha mesmo para receber novos alunos e novas alunas. Quem pode se inscrever? Então, no mestrado, para candidatos e candidatas ao mestrado, pode se inscrever aqueles que tiverem realizado a sua graduação. O título, como documento, só é exigido no momento da matrícula, que será feita em julho. Então, agora basta o atestado de conclusão de curso para este momento de inscrição. Para o doutorado, a mesma coisa. Alunos e alunas, candidatos e candidatas que tiverem concluído o mestrado. E para o doutorado, são aqueles alunos que tiverem concluído o mestrado, porém, a exigência do título só será feita no momento da matrícula, também, em julho deste ano. Porque todo o nosso processo, ele ocorre durante todo este primeiro semestre. Ele é um processo longo, né, que envolve pelo menos 2 grandes etapas de seleção. Então, por isso que a gente começa esse processo agora em março, para que a matrícula possa ser feita em julho. Para que os alunos ingressem, então, como alunos e alunas do programa no 2º semestre de 2024. Perfeito. Só complementando Claro. a informação, então, a seleção é um concurso público, né? Então, como tal, é aberto a toda a comunidade da URGS e o público externo da universidade. O diploma ele só é exigido no momento oportuno à matrícula, então, anterior à matrícula, uma declaração do programa da graduação, enfim, da instituição desse aluno que comprova que ele será futuro concluinte do curso, seja de mestrado ou de graduação, já o habilita a concorrer às vagas. Mas, para efetivar, no término do certame, tem que ter o diploma. Perfeito. Isso é imprescindível. Perfeito. Bom, a seleção também oferece um período para solicitar a isenção do valor da inscrição, né? E esse período vai ocorrer do dia 17 até o dia 20 de março. Quem pode solicitar essa isenção e como realizar esse procedimento, Edson? Então, a isenção, ela tem ali os critérios no edital do público que é endereçado essa isenção. Tem um público que ele não será automaticamente isento, mas um público que será isento a partir do momento que solicitar a isenção, que são os estrangeiros, são aquelas pessoas, são as pessoas indígenas e quilombolas, servidores da URGS, mas tem que solicitar a isenção dentro do período de isenção para que a gente consiga fazer esse controle. E aquelas pessoas que são hipossuficientes, elas têm que provar através da documentação que não tem
recursos financeiros para custear o valor da inscrição. Perfeito. Bom, você já comentou sobre essa questão dos indígenas, né? E eu vou entrar nessa seara. Das vagas oferecidas pelo programa nessa seleção, 35 de mestrado e 21 de doutorado estão reservadas para pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas, com deficiência, surdas, travestis e transexuais, refugiadas ou com visto humanitário e imigrantes em situação de vulnerabilidade social. A dúvida que algumas pessoas talvez tenham, Fábio, Edson e Erivan, as ações afirmativas no PPG-DU, elas funcionam mesmo? Como esses estudantes devem se preparar para a seleção? Então, eu quero te ouvir, Erivan. Queremos. Então, funciona realmente. Eu sou prova viva dessas ações afirmativas e o que eu acho bem interessante é que ela é feita de uma forma bem mais incisiva, onde uma coisa que eu achei muito interessante no edital é que não existe uma nota de corte, né? Então você tem uma liberdade maior para concorrer e você consegue, assim, ter uma igualdade diante de outros concorrentes que tiveram uma trajetória educacional melhor, né? Nós sabemos que esse público ele é um público que vem de uma escola que tem toda uma dificuldade. Então, quando a gente chega na universidade, principalmente para concorrer um dos maiores títulos que é do nosso país, que é o mestrado e o doutorado, a gente acaba tendo dificuldade, né? Porque vamos concorrer não é com pessoas que também passaram pelas escolas públicas, mas também pessoas que passaram por escolas privadas de grande porte. Perfeito. Erivan, você ingressou em 2023 no doutorado, né? Como tem sido a acolhida desde então? Maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer de imediato duas pessoas aqui, foi o Edson e o Wagner, que está ali de trás das câmeras. Então foi logo uma amizade bacana e ele já foi me ajudando, né? Porque por ser proveniente dessas ações afirmativas, a gente chega aqui muito carente, não só de questão estrutural, mas também questão emocional. Então, quando a gente chega no programa, a gente tem logo uma acolhida, uma escuta, que isso é muito importante. Então, eu acredito muito nesse programa e eu recomendo ele para todos que queiram concorrer. Eu acho bastante interessante, principalmente eu, que vim do outro lado do país e vim fazer essa trajetória e está sendo maravilhosa. De que lado do país tu vieste? Eu vim do Piauízão, Piauí bravo. Capital, Teresina, uma cidade quente. É muito diferente do clima aqui, mas agora eu trouxe aquele calor de lá, né? Que tá quente agora, tá muito bom. Tá certo. Erivan, tu já adiantou uma questão que eu falei lá no finalzinho, mas acho que a gente pode linkar um pouquinho com essa questão, sim, né? Claro. É possível ser mestrando ou doutorando do PPG-DU remotamente? Olha, o curso ele é presencial, mas existem algumas disciplinas que são previstas à distância, mas é importante dizer. E essa disciplina à distância também mostra uma flexibilidade do programa que acaba atendendo algumas pessoas, né, e algumas situações, porque, por exemplo, muitas vezes você pode ter professores de outro país ou de outras universidades que têm know-how, que têm algum tipo de conhecimento que possam agregar o nosso programa. É importante também dizer que o programa ele tem as disciplinas flexível, e isso é muito importante porque a gente pode fazer uma formatação do teu doutorado muito direcionado à tua temática de estudo, e isso também é um grande diferencial que eu percebo no programa. Mas então o programa ele é presencial, majoritariamente? Sim. Ainda que tenham atividades que são feitas ou à distância ou em modelos híbridos, mas é um curso presencial. Na verdade, na própria área e na própria pós-graduação brasileira, nós não temos modalidade EAD de mestrado e doutorado. Nós temos um mestrado profissional em EAD que é o único autorizado pela CAPES. Então, se existe a propaganda de algum mestrado doutoral EAD, ele não tem a recomendação da CAPES, porque não existe ainda esse tipo de modalidade para esse tipo de curso.
curso. Perfeito. Posso fazer uma complementação da fala do Erivan, porque eu acho que é muito importante a gente dar, digamos, visibilidade para as ações afirmativas. Também quero falar uma coisa. Porque, na verdade, não é você tratar as pessoas como iguais, é você dar as mesmas oportunidades de ingresso. E a gente considera que é uma política que vem funcionando no programa desde 2017, porque é uma política que ela vai, enfim, à medida que o tempo vai passando, é uma medida que vai expandindo, é uma política que vai expandindo o público-alvo, né? Aquele público que de fato precisa ser abarcado por esse tipo de política. E a gente leva em consideração a legislação vigente, né? Então, todo o processo é levado muito a sério, porque tem um processo de aferição, que isso é muito importante que aconteça, né? Para que as vagas que são destinadas para as pessoas pretas e pardas não sejam ocupadas por pessoas não pretas e não pardas. Então, eu acho que a nossa política, ela não é só uma política de ingresso, né? É uma política que vai para além disso. É claro que é uma política que está se consolidando e precisa ser aprimorada, mas digamos assim, é o estandarte do programa, porque nós somos um dos primeiros a adotar a política de ação afirmativa. Perfeito. Exato. Também me junto à fala do Erivan e do Edson. Nós somos o segundo programa na URGS a implementar as políticas, a resolução de 2016 e primeira seleção de 2017, e isso também nos trouxe uma certa experiência. Agora, recentemente, nos dias 19 e 20 de fevereiro, em que nós tivemos uma atividade de avaliação do programa, houve um momento específico para avaliar justamente como que vimos implementando as ações afirmativas para muito além da seleção, né? Que é a ideia da permanência, a formação que nós pretendemos e o programa que nós nos tornamos por conta das políticas de ações afirmativas. Porque ao ampliar o público-alvo, ao contemplar, ao buscar trazer outras populações, outros grupos sociais, é o próprio programa que se modifica. Acho que a gente sabe que nós temos ainda muitos desafios a enfrentar em termos de permanência, em termos de favorecer e oferecer melhores condições para essas pessoas que ingressam, para todos, né, e todas, enfim, que ingressam no programa, mas acho também que vimos fazendo avanços muito importantes nessa direção. Então, ao dizer isso, nós temos agora, mais recentemente, o amparo da resolução da própria universidade, né, e como exigência das ações afirmativas para ingresso desde 2023. Se nós, então, implementamos desde 2017, a universidade como um todo assume essa opção política, muito importante dizer, isso é uma opção política acima de tudo, então, né, ter uma resolução própria que organiza esses processos seletivos e que garante, como o Erivan dizia antes, uma série de condições para esses grupos sociais nesse processo. Por exemplo, o nosso processo, como eu dizia antes, né, ele é um processo longo que envolve duas grandes etapas. Uma primeira etapa, que é a entrega para além depois da inscrição, né, é a entrega de um anteprojeto de pesquisa. Nenhuma das duas etapas é de caráter eliminatório para os candidatos às ações afirmativas. Então, os candidatos não são eliminados do processo. Se ele passa pela primeira etapa com nota 3, ele vai para a segunda etapa, diferente daqueles de acesso universal que tem nota de corte, como o Erivan dizia, de 7. Então, se um candidato de acesso universal tira 3, ele vai ser eliminado do processo. Para ele, sim, há caráter eliminatório, diferente então dos candidatos de ações afirmativas. Então isso significa oferecer condições diferenciadas, sim, né, para esse movimento, para esse processo como um todo. Acho que a gente já falou do processo, né, mais adiante, mas eu estava só falando dessa questão da seleção e dessa opção da universidade, enfim, né, e a gente também ter esse amparo institucional, de certa forma, mais efetivo, quando a própria universidade assume as políticas afirmativas nos processos seletivos. Perfeito. Bom, comentando ainda, né, sobre sobre os aspectos ou os elementos a serem avaliados na seleção. Quais são? A Fabiana já comentou sobre o anteprojeto de pesquisa, né? Mas o que mais será avaliado nesse processo? Então, é um conjunto de documentos que nós avaliamos, né, como comissões de seleção que compomos, né? Nós somos 14 linhas de pesquisa no programa. Cada linha de pesquisa tem uma comissão de seleção.
né? Porque cada linha de pesquisa, né, tem uma temática diferenciada, né, de pesquisa, obviamente, e tem uma comissão específica. Mas essa comissão vai se debruçar sobre os mesmos documentos, quais sejam o anteprojeto, né, que é entregue como primeira etapa do processo. E é muito importante desde já dizer aqui, a gente vai frisar isso muitas vezes, eu, o Edson e o Erivan, que esse anteprojeto, ele é anônimo, né? Ele é analisado, avaliado em caráter de anonimato, o que significa que o candidato e a candidata não podem se identificar, não pode colocar o nome na capa. Por quê? Porque é uma forma de avaliar sem uma implicação pessoalizada do processo nesta etapa. Haverá uma outra etapa que envolve entrevista, que envolve memorial, e que aí a pessoa se identifica, mas a gente gosta e prefere e opta por manter uma das etapas de maneira anônima. Existia um tempo atrás no nosso programa, acho que há 3 anos mais ou menos, a prova. A prova escrita, ela era anônima, né? Então nós sempre tivemos um documento avaliativo, um instrumento avaliativo, melhor dizendo, de caráter anônimo. Como nós, como programa, optamos, né, por fazer um outro processo seletivo, outros instrumentos, eliminamos a prova, mas nós não eliminamos um instrumento de caráter anônimo, que é, nesse caso, o primeiro que é o anteprojeto. Nós avaliamos também um memorial. Depois passada essa primeira etapa, avaliamos também o conjunto de documentos, né, que é o memorial, né, em que o candidato, o anteprojeto de pesquisa, como o próprio nome sugere, é uma proposição de pesquisa, né? Claro que respeitando os níveis de cada curso. Óbvio que se espera um nível para o mestrado ainda mais embrionário, mais inicial de pesquisa, e para o doutorado uma pesquisa um pouco mais engajada, um pouco mais aprofundada nos seus objetivos, nos seus referenciais teóricos e metodológicos. Passada essa etapa, há um outro conjunto de documentos. Então, o memorial, que é o momento em que o candidato e a candidata podem expressar a sua trajetória de profissional, a sua trajetória, inclusive, de vida, em articulação com a pesquisa que pretende desenvolver, com os conceitos que pretende desenvolver. Nós avaliamos também o currículo Lattes, né? Em grande parte dos inscritos e inscritas, o currículo Lattes. O histórico escolar, seja da graduação, seja do mestrado, desse candidato, dessa candidata. E também nós fazemos uma entrevista, né? Uma entrevista que é feita, geralmente ela é feita ou presencial ou remota, né? Mas é o momento de conversar com o candidato, com a candidata sobre esses instrumentos que ele entregou, esse material, e quando a gente pode fazer, na verdade é o momento em que a gente pode fazer mais perguntas para que aquele candidato e aquela candidata possam falar mais sobre, enfim, seus interesses, o motivo pelos quais estão aqui tentando uma vaga nessa seleção. Perfeito. Erivan, como é que foi esse processo para ti? Tu que viveu recentemente ele. Bem, foi muito tranquilo, né? Eu costumo dizer que um doutorado ou um mestrado a gente começa muito antes de se inserir no programa, né? Então, quando eu terminei o meu mestrado, eu iniciei o meu programa de doutorado, mesmo particularmente a partir de publicações, estudando alguns programas. Isso para mim foi muito importante, porque quando eu chego para fazer essa seleção aqui do programa, eu já venho com muita tranquilidade. Então foi bastante importante esse preparo inicial. Como foi já dito, dentro desse processo das ações afirmativas, você tem uma liberdade maior, né, dentro do processo em si, porque você não tem aquele temor de tirar uma nota que vai te tirar do processo. Então, só isso, porque é um diferencial que eu acredito que muitos programas que eu participei de seleção havia, né? As ações afirmativas em muitas universidades, elas ainda consideram essa questão da nota de corte, e os critérios é muito similar aos daqueles candidatos que concorrem às vagas gerais. E a gente sente assim uma certa incisão, do sentido de que se não completar a vaga, ela é disposta para o candidato geral. O que isso, a nota de corte, ela acaba fazendo, né? Na minha percepção. Então isso, penso que é o diferencial. E isso foi muito motivador para mim, porque quando eu li o edital
e percebi essa forma de avaliar, essa visão da ação afirmativa. Eu disse, bem, eu vou concorrer porque eu já posso visualizar ali que eu vou até a entrevista, né? E penso que essa forma também, ela não tira o mérito do programa, ela não tira a qualidade do programa. Eu penso que isso é muito importante, você pensar em ações afirmativas, tanto que considere aqueles que são provenientes de escola pública, como também manter a qualidade. E o programa, ele consegue fazer isso. Isso eu penso que foi o diferencial, e isso me motivou também, porque eu sabia que eu estava concorrendo com um programa que tem qualidade, e o importante de tudo é nota 6, né? Uma nota bem considerada dentro da avaliação das instituições, né? Pois é, eu preciso te perguntar, por que o PPG da URGS? Você que vem de um primeiro outro lugar, país. não tem como dizer como a questão das ações afirmativas. O processo avaliativo, ele é muito mais humano e considera muito mais as histórias daqueles que sempre estão à margem da questão educacional, negro, indígena, a LGBT. Então todos esses grupos a qual eu faço parte, eles sempre são posto de lado em qualquer processo seletivo. Então, quando a gente vê essa questão das ações afirmativas, já se torna um atrativo bastante interessante. A questão da nota também é muito importante isso, porque se imagina quando um processo de seleção não tem uma prova escrita, porque isso foi muito cristalizado nos programas aí por aí afora. Você pensa que o programa não tem uma qualidade, os participantes não têm um certo conhecimento, o que não significa isso. Então eu fui observando e fui observar também os orientadores, né? Todos eles de qualidade. Meu orientador está aí na França, então, para dizer que o programa não só possui um processo humano, que a gente pode dizer assim, mas também professores de alta qualidade, professores que estão na França, professores que estão nos Estados Unidos, atuando em outras universidades, e isso acaba sendo um atrativo para quem realmente quer a pesquisa. Então, eu escolhi a pesquisa e quando você quer ser um pesquisador, você não imagina os conhecimentos só dentro do Brasil. Então, você imagina isso no mundo, né? Conhecimento, você ter a possibilidade de estar no Brasil e estar tendo aula com professores que estão atuando na Tailândia, que estão atuando nos Estados Unidos, que estão atuando na França. Então isso foi um atrativo para que eu chegasse até esse programa. Perfeito. Bom, ouvindo todos vocês, me parece que tanto o PPG-Du quanto a própria seleção, ela está em constante desenvolvimento, né? Edson, quais novidades, se é que existem, né? Alguma novidade em relação aos editais anteriores? O que nós temos agora que compõe o edital é o processo de aferição. Isso é uma novidade, porque a legislação ano passado veio muito de solavanco, então tivemos que fazer a aferição em meio à seleção. Hoje não, a gente já conseguiu organizar o cronograma de aferição, então isso é o diferencial da seleção passada. A gente já tem um cronograma, digamos assim, que prevê todas essas etapas que são, enfim, muito importantes para o andamento de todo o processo seletivo, né? Perfeito. Bom, posso acrescentar? Sempre. Eu acho que esse edital agora ele vem com muitas coisas que vão ali diferenciando e evoluindo na questão das ações afirmativas. Por exemplo, lá na segunda etapa, que você avalia o currículo, né, você tem a possibilidade de candidatas que são mães, né, e ali naquele período não teve a possibilidade de fazer publicações, já vai ali ganhando 2 pontos, né, já entra com esse processo de avaliação já ganhando 2 pontos, porque teve filhos e não teve condição de publicar, então basta fazer um procedimento que está lá no edital, apresentar os documentos necessários. Penso que isso foi bastante relevante, mantendo também a questão de não ter a prova escrita, porque isso também te dá a possibilidade de você concorrer de qualquer lugar que você esteja do Brasil, isso é importante, né? E
tem mais coisa aí? Tem os aspectos avaliativos do currículo também. Então foram acrescentados outras áreas de avaliação, como a área artística também. Isso. Muito bem. No barema do currículo, outros itens foram acrescentados que não existiam, de produção artística, e também de outras atividades, atuação profissional. no coletivo, né? Quem Isso. Participa de Coletivo. movimentos estudantis ali tem a possibilidade de pontuar no Bahrein também. Nós também ampliamos a possibilidade de candidatos e candidatas trans e travestis na autodeclaração, que a gente antes pedia o documento civil. Agora, se casualmente não há o documento civil, a gente ampliou a possibilidade de entrega de um outro memorial. Digo um outro porque não exclui a exigência do memorial, né, que a gente avalia no processo seletivo. Esse é o de inscrição. Se o candidato ou a candidata travesti ou trans deseja fazer um histórico, né, do seu percurso, isso pode ser feito também por via de um memorial. Então ampliamos também essa possibilidade de documentação. Que interessante isso. Bom, e quais são os principais erros que vocês observaram assim, nas seleções anteriores? Identificação. Acho que é isso. Na verdade, um erro recorrente dos candidatos é não estudar o edital. Acho que é muito importante que o candidato estude o edital, né? Porque a gente está falando de uma seleção pública, de concurso público, né? Então tem que estudar o edital, tem que tomar conhecimento das normas, tem que prestar atenção, enfim, nas regras que estão postas ali, porque o grande erro que acontece na submissão da candidatura é a falta de leitura do edital. Então a pessoa acaba se identificando porque não viu que no edital estava explícito que não podia se identificar. Então esse é um dos grandes erros assim que... Eu acho importante citar também, não assim dentro da questão de inscrição em si, mas na hora de você escolher uma linha de pesquisa, né? Às vezes se comete muito erro por você... Outro diferencial também que você pode escolher 3 orientadores também, né? No meu processo só podia escolher 2. Então é muito importante você estudar a linha de pesquisa a qual você vai escolher, e os 3 orientadores eles têm que ser da linha de pesquisa, e isso foi muito fundamental para mim também, né? Complementando até a minha fala anterior, porque você acaba tendo mais chance de ter sucesso no processo seletivo, porque você escolhe uma linha de pesquisa que está alinhado à tua temática de estudo, né? Escolhe o teu orientador que está discutindo, trabalhando com aquele conteúdo. Como é que a gente faz isso, né? É a partir do currículo Lattes, a partir de publicações desses orientandos, então, desses orientadores. Então isso é muito importante também a gente fazer isso, e muitas vezes o candidato ele não se atenta a isso e acaba perdendo muitas vezes, não no início, mas pode perder lá no final, na entrevista, porque a entrevista geralmente ela está linkada com o tema do projeto, do anteprojeto que foi proposto, com o que se estuda na linha de pesquisa, com o que o orientador está fazendo. Perfeito. Fábio, qual o equívoco principal que percebes? Não, eu acho que esses 2 que tanto Edson quanto Erivan anunciaram são os mais efetivos, os que mais impactam realmente numa avaliação ou mesmo na eliminação do candidato. Então, só para a gente ter isso mais objetivo também, o que a gente considera como identificação? Porque também a gente tem que pensar um pouco nos nossos processos, a pergunta que tu fazias antes, né? O edital, ele é anualmente pensado. Anualmente a gente se pergunta sobre o edital, e isso há muitos anos, assim, todo mundo, a gente nunca tem um edital pronto que a gente só repete para o ano seguinte. Ele sempre passa por discussões de secretaria, a gente revisa questões de secretaria que de repente não funcionaram direito, a gente revisa questões de coletivo mesmo, pensar o edital juntos. A gente frisa que, por mais que ainda regimentalmente seja uma decisão da comissão coordenadora, tradicionalmente no nosso programa, essa discussão não é da comissão coordenadora apenas, ela é do coletivo, significa que é dos discentes, dos técnicos ali com a gente e também da comissão coordenadora. Então a gente também, estou dizendo isso porque também a gente pensa esse edital.
Então os dois equívocos, digamos assim, mais recorrentes é esse de identificação. E o que é identificação? A gente também procurou deixar mais objetivo no próprio edital. O que é identificação? É quando o candidato ou a candidata enunciam, obviamente, o seu próprio nome na capa, por exemplo, durante o texto, por exemplo, ou quando eles aludem a isso de maneira muito explícita. Eu fui aluno da disciplina tal, aluna da disciplina tal, eu faço parte do grupo de pesquisa tal. Isso é uma forma de identificação, ainda que tu não diga o nome muitas vezes. Ou então, a minha dissertação de mestrado intitulada tal, 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 tu disseste. Tu te identificaste de alguma forma. Ou o meu artigo escrito, apresentei um trabalho no evento intitulado, o meu trabalho se titulava. Então, há várias formas de entender essa identificação. Ela muitas vezes é a própria explicitação do nome, mas também a alusão direta a esse nome facilmente identificável. Então, esse é um dos equívocos, né, que acontece, que muitas vezes elimina, porque a gente precisa eliminar, já que a gente está garantindo uma etapa anônima. E a segunda é essa que o Erivan se refere, que ela é muito, muito, muito importante. Eu diria que ela é essencial, né? Junto com a leitura do edital, é o estudo do programa em que esta pessoa deseja se inserir. Então vai na página do programa. Eu acabei de dizer, nós somos 14 linhas de pesquisa, nós temos cerca de 70 professores. Isso é um número muito grande, considerando um curso de mestrado e doutorado. No Brasil, nós não temos cursos, não é frequente o número de professores que, até pela história, nós temos um programa de 50 anos, então, historicamente, nós somos um programa grande, mas isso não é o comum. O que é um ponto positivo, de certa forma, porque oferece muitas possibilidades. A educação é um campo muito vasto. Ela compreende escola, processos educacionais, mas ela compreende muitos outros processos relativos à formação e à educação pedagógica de maneira mais ampla na cultura. Então, há muitas formas de a pessoa se inserir nesse programa. Então, estudar um pouco o programa no sentido, eu vou olhar as linhas de pesquisa. Cada linha de pesquisa é formada por um conjunto de professores. E cada um desses professores e professoras tem temáticas individuais de pesquisa. A minha linha de pesquisa, ela é composta por 9 ou 10 professores, eu não lembro de cabeça, 9 ou 10 professores. Cada um dos professores trabalha com uma temática de pesquisa diferenciada. Então eu vou lá ver assim, o professor Gilberto Icli, que é o orientador do Erivan. O professor Gilberto Icli tem uma área de atuação específica, de pedagogia teatral. Eu vou no Lattes do professor Gilberto Icli. E vou ver não só o que o professor Gilberto Icli está publicando, mas também o que ele está orientando. Porque esse aluno, essa candidata, esse candidato, eles vão sim ser orientados por um professor, por uma professora, mas acima de tudo eles vão fazer parte de um grupo de orientação. Eles vão fazer parte de um grupo de pesquisa. Então, o que esse professor está orientando? Porque no currículo Lattes, uma dos itens do nosso currículo é orientações em andamento. Então, quem vão ser os meus colegas de pesquisa, né? Que eu pretendo que sejam os meus colegas de pesquisa e minhas colegas. Então, eu vou lá olhar também o que aquele professor está orientando. E isso vai dando um sentido assim, será que é isso que eu quero? Será que a minha própria trajetória de trabalho, de pesquisa, se adequa àquelas publicações daquele professor, daquela professora, aquele conjunto de colegas que pesquisam? Porque também tem a ver com isso, e é isso que a gente vai perguntar na entrevista. Ora, eu, por exemplo, trabalho com infância e imagem de maneira mais ampla, mas a pessoa tem uma trajetória, por exemplo, em estudos de teatro, enfim, em pedagogia teatral, e eu vou perguntar, mas por que tu tá vindo fazer uma seleção com uma professora, uma área de infância e imagem? Então também tem a ver com essa coerência, porque não é da última hora eu vou olhar e eu gostei disso. Não, eu vou olhar e vou ver o que se adequa mais com a minha trajetória, com aquilo que eu fiz como professora. Eu costumo muito trabalhar, né? Sou professora da educação básica, não fiz pesquisa antes, eu posso fazer seleção? Pode. Tu tem um histórico de importantíssimo para nós. Nós recebemos muitos professores de educação básica que não têm ainda uma trajetória de pesquisa, mas vão construir ela aqui. Então ela vai se candidatar, essa professora
que é da rede pública, que é da rede privada, vai se candidatar com a sua trajetória. Olha, realmente eu tenho uma identificação com as temáticas de infância e imagem, porque isso compõe as minhas práticas pedagógicas. Então não é uma trajetória necessariamente de pesquisa, mas é uma trajetória profissional com aquela temática. Então, retomando assim, então, os dois pontos, tanto de identificação como de estudo, né, das linhas e das temáticas individuais e das produções e orientações daqueles docentes, isso ajuda muitíssimo e digo mais, assim, coloca esse candidato e essa candidata numa outra posição no processo seletivo. Porque às vezes a gente encontra candidatas que querem muito fazer o curso, são muito desejosos e desejosas de estarem nesse lugar, mas que ainda não sabem muito bem o que significa fazer um curso de mestrado e fazer um curso de doutorado. E aí eles, às vezes, emergem nas entrevistas um pouco ainda frágeis nesses aspectos. E aí um outro candidato e uma outra candidata que estudaram um pouco mais esses aspectos, eles já vão, como o próprio Erivan disse, já saem em certa vantagem, sem dúvida. Perfeito. Bom, a gente perguntou nas redes sociais quais as principais dúvidas que as pessoas possuíam, né? Sobre tanto em relação ao processo quanto em relação ao programa, né? Ao PPG Edu. E uma delas que eu trago aqui é como faz para participar do programa. Eu acho que vai bem ao encontro do que vocês comentam, né? Bom, eu tenho esse desejo de participar da seleção, de fazer um mestrado, um doutorado, mas por onde eu começo? E acho que vocês já responderam de alguma forma, né? No edital e a partir dessa reflexão sobre a própria trajetória, né? E acho que tem uma outra opção bem concreta também, né, de participação do programa Sem Ser Aluno, que são nossos editais semestrais de aluno e aluno especial. O que é isso? Assim, nós abrimos sempre nas disciplinas que nós oferecemos no nosso curso. Atualmente, são quantas disciplinas esse semestre? São 80. 79 disciplinas. Isso por conta de um aspecto mencionado pelo Erivan no começo aqui da nossa fala, é que o nosso curso ele tem uma estrutura curricular diferenciada. Em que sentido? Nós não temos disciplinas obrigatórias, como muitos cursos têm. Nós temos número de créditos obrigatórios. Isso significa que o próprio aluno, a própria aluna, ele constrói o percurso curricular dele com o auxílio do seu orientador, da sua orientadora, e todos os semestres a oferta curricular do programa é diferenciada. Nunca, absolutamente nunca, existe uma oferta curricular idêntica do outro semestre. Uma disciplina que foi ofertada nesse semestre não necessariamente, aliás, pouco provavelmente, será oferecida no semestre seguinte. O que que isso é positivo? Significa que as próprias dinâmicas de pesquisa e do que nós estudamos vão sempre se modificando, né? O que de repente eu vou oferecer uma disciplina sobre um autor que eu estou estudando, um aspecto, mas no próximo semestre eu vou discutir um outro conceito desse autor numa outra disciplina. Perfeito. Então isso permite essa mobilidade. O que isso quer dizer em termos, então, né, dessa oferta curricular e dessa inserção desse candidato antes mesmo do processo seletivo? Porque semestralmente nós oferecemos vagas em todas as disciplinas para alunos especiais, que são aqueles alunos que não estão matriculados no programa, que são alunos da comunidade, que querem fazer uma disciplina, querem se aproximar de um professor, de uma professora, querem se aproximar de uma linha de pesquisa, querem conhecer o programa. E esse aluno, esse candidato, essa candidata, né, podem se candidatar a uma dessas vagas, enfim, e cursar uma disciplina que, inclusive, pode ser aproveitada se esse candidato forem aprovados no processo seletivo. Então, ele cursou uma disciplina como aluno especial, ele teve a possibilidade de se aproximar de um professor, das discussões de uma professora, enfim, da pesquisa da professora, enfim. Ele foi eventualmente aprovado no processo seletivo, independente de quem seja o orientador, ele pode aproveitar esse crédito, né, naquele conjunto de créditos obrigatórios, ele pode aproveitar aquele crédito que ele cursou, inclusive, antes mesmo de ingressar no programa. Então é uma outra forma de se aproximar do programa. Edson, uma outra pergunta foi: vocês irão abrir edital no meio do ano para ingresso em 2025? Não, então essa é a hora, é isso? Exato, a seleção ela é anual, a seleção ela sempre acontece no primeiro semestre de cada ano para ingresso no segundo semestre. Perfeito. E por fim, também perguntaram: tem chance de bolsa remunerada para doutorado? Bom,
não existe bolsa remunerada, né? É bolsa de estudo. Ok. E essa bolsa de estudo, ela está atrelada à pesquisa, né? Então, se pressupõe que se você vai fazer uma pesquisa, você vai ganhar um fomento para custear essa pesquisa, né? As bolsas, ela tem que ser entendida como isso, como um custeio de uma pesquisa e não como um subsídio para qualquer outros custos. Mas não, a seleção ela não está atrelada à concessão de bolsa, porque nós temos um edital à parte para a seleção de bolsa. Então a seleção, ela não, a pessoa que vier ser aprovada, ela não está garantida que ela vai receber uma bolsa, né? Ela tem que entrar no novo processo seletivo para poder ganhar essa bolsa, se tiver disponibilidade de bolsas a serem implementadas. Tá certo, gente. Os candidatos de das ações afirmativas, aqueles que forem aprovados nas ações afirmativas, eles têm prioridade na concessão de bolsas. Isso é importante dizer assim também. Então, a gente não pode garantir bolsas para todos os alunos, isso é uma impossibilidade, porque as agências, né, não dispõem desses recursos, mas a prioridade são esses candidatos de ações afirmativas. Ótimo. Bom, pessoal, a gente está já se encaminhando para o finalzinho do nosso encontro. Eu gostaria que cada um de vocês, agora de maneira sucinta, comentassem assim, para quem nos assiste ou então nos ouve, dessem algum recado, então alguma dica final. Posso começar por ti, Ivan? Sim. Bem, eu estou aqui participando aqui com muito orgulho, agradecendo todos que me convidaram, a professora Fabiana também, tá uma atuação magnífica no programa. Eu lembrei que quando eu estava pretendendo a concorrer, eu assisti esse podcast aqui e eu tive uma materialidade do que eu já havia tido lendo o edital, olhando lá no site, até o regimento interno do programa eu dei uma olhada. Então eu penso também que essas ações que nós estamos organizando agora, nesse momento, é de fundamental importância, principalmente aquele que está lá no Piauí, que está no norte do país e, enfim, todo o Brasil. Isso é bastante relevante e eu quero deixar aí um convite fazer para vocês venham concorrer, venham aqui conversar com a gente, construir conhecimento com a gente e é isso. Estou aqui de braços abertos. E você, Edson? Na verdade, também quero reforçar que o nosso primeiro EduCast do ano passado foi muito bacana. Eu acho que é uma iniciativa que proporciona, digamos assim, um alargamento da informação do que seja essa seleção. Então e é democrático isso, porque alcança um público diversos públicos, na verdade. Então, elogiar o pessoal da comunicação pela iniciativa, porque eu acho maravilhosa, e dizer para os candidatos se aterem ao edital, porque o edital é a norma máxima do certame, que leiam, por favor, se atenham às linhas ali, às regras e não se identifiquem. Exato. Então, também faço minhas as palavras do Edson e do Erivan, o sentido que faz com que a gente esteja aqui trabalhando são, obviamente, que os alunos e as alunas que ingressam nesse programa. Então, quanto maiores forem as chances e as possibilidades de ingresso, tanto melhor para nós, para a universidade. Então, acho que daí a importância dessas estratégias de divulgação que tão competentemente o setor de comunicação está fazendo, de o máximo de divulgação do edital das mais diferentes formas e, sobretudo, a gente poder auxiliar os candidatos e candidatas interessados nesse processo de seleção, porque também a gente entende que são processos difíceis até de compreender muitas vezes. Para nós parece muito fácil e muito óbvio, porque a gente vem fazendo isso há muitos anos, mas a gente está muito empenhado e muito empenhada em procurar dirimir dúvidas, procurar esclarecimentos, procurar divulgar mesmo as possibilidades de fazer as pessoas também entenderem que, ao mesmo tempo que é um processo difícil fazer um mestrado e um doutorado, ele é mais fácil do que as pessoas imaginam. Às vezes, a URGS parece alguma coisa muito distante, não é para mim. Não, ela é. Essa universidade é pública, ela é para todos e para todas. Todas e todas podem ter, sim, um espaço e merecer no sentido de poder estar aqui. Então, esse é o nosso trabalho nesse momento, assim, de quando o edital sai, de chegar até as pessoas e dizer assim, vem que esse lugar é teu, essa universidade é pública.
Só aproveitando o ensejo, que tem uma dúvida. Todo mundo acha que é pago, não é pago. Perfeito. O curso é de graça, é gratuito. Então, Exato. não há mensalidade. Tá certo. Bom, e é com esse convite e a tua presença aqui na URGS que a gente conclui esse episódio do EduCast. Você pode encontrar mais informações sobre o processo seletivo e o PPG-Edu no site do programa ou através do e-mail selecal.ppgedu@urgs.br. Além disso, também aproveita para seguir o PPG-Edu e a FACED, é claro, nas redes sociais. Lá tem muitas informações que vão com certeza te ajudar. Muito em breve mesmo, nós voltaremos com um novo episódio do EduCast, sempre com um tema relevante para a educação ou para a faculdade. E é claro, a gente espera por ti, por você. O EduCast é produzido pelo Núcleo de Eventos e Comunicação da FACED. Obrigado e até a próxima.